Depois, né? Deixa eu começar. Então, vamos lá. Bom dia a todos e todas. Quem não estiver vendo agora, porque não chegou ainda por causa do trânsito, vai chegar e pode assistir depois gravado. O meu tema é diversidade organizacional na liderança e capacitismo estrutural nas universidades federais. Liderança da pessoa com deficiência na alta administração. Então, quando a gente pensou nesse título, ele estava muito amplo, e aí a gente colocou essa linhazinha ali, especificando a pessoa com deficiência, porque quando se fala de diversidade organizacional, ele abrange vários grupos, né, várias minorias, não só a pessoa com deficiência. Então, como o nosso estudo vai ficar direcionado às pessoas com deficiência na liderança, na alta administração, né, na gestão estratégica da universidade, a gente colocou essa linha para ficar mais claro o trabalho, ficar mais fácil de entender. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem falar algo, pode me interromper a qualquer momento. Tá? A contextualização, basicamente, as universidades federais, elas, pouco que eu tenho pesquisado a respeito, elas sempre se posicionam como um espaço de notória produção científica. Na realidade, elas são precursoras de vários contextos sociais, inclusive de inclusão, né, desse papel importante que ela tem. E mesmo com esse papel, mesmo com a legislação, mesmo com tudo isso que dá respaldo para que ela possa trabalhar com a inclusão das pessoas, ainda a gente enfrenta desafios de práticas capacitistas na estrutura da organização, né, da instituição, que estão enraizadas nas dinâmicas dela ainda. Então, o capacitismo estrutural, para quem ainda não teve contato com esse tema, que para mim também foi novo há algum tempo atrás, ele é um sistema institucionalizado, não é só isso, tá? Mas é um sistema institucionalizado que exclui a diversidade das organizações ou instituições, e nesse caso aqui, nós vamos destacar as pessoas com deficiência, os PCDs. Uma das lacunas que a gente vai trazer é a liderança, né, a participação da liderança na alta gestão, na gestão estratégica de pessoas com deficiência nas universidades federais. Então, até para entender um pouquinho, antes de continuar, nós não pretendemos fazer um censo, né? Como o número a gente até queria comentar isso agora, a gente disparou um pequeno questionário simples assim, né, só de sim ou não, né, com relação aos cargos de direção nas universidades, e das 69 universidades, nós não vamos incluir os institutos federais, senão ia ficar muito grande, né, só das universidades federais, a gente teve 6 que responderam. Então, das 69, 6 responderam que tem pessoas com deficiência ocupando o cargo de direção, só que, na realidade, das 6, só 33%, só 2 têm. As outras 4 não têm pessoas com deficiência ocupando o cargo de direção. Então, apesar de que a gente englobar todas as universidades, o universo é muito pequeno. Então, se a gente conseguir chegar ali talvez em 20 pessoas, vai ser muito para uma pesquisa posterior, né, com toda a parte do conselho de ética, tá, do comitê de ética ali autorizando e tal. Então, é só para a gente poder sentir o tamanho da pesquisa, né? A gente fez essa pesquisa prévia até foi 2 semanas atrás. Na realidade, uma das contextualizações que nós estamos trazendo é a promoção da liderança plural. Vamos trabalhar esse aspecto, né, do enriquecimento que ela traz na gestão universitária e da necessidade de estratégias anticapacitistas baseadas na equidade, não somente na igualdade. A igualdade traz um desequilíbrio. Essa imagem aqui da escada, eu gosto bastante, desde quando eu vi ela a primeira vez, porque ela não traz a pessoa com deficiência como a gente vê em alguns lugares, né, com uma rampa separada, com um elevador lá no fim escondido, né, ele inclui a pessoa no meio, né, eu gosto de usar a palavra, ela entranha a pessoa, né, ela coloca ela no meio das relações, ela envolve a pessoa não só atendendo uma necessidade que ela tem diferente, mas colocando no meio das outras pessoas,
junto com as outras pessoas. E essa é a ideia da liderança da pessoa com deficiência, que ela esteja envolvida em todos os aspectos da universidade, não só como estudante, não só como servidor público, mas como líder, como gestor estratégico, né? Que pensa as políticas, que pensa onde vão ser despendidos os recursos, que atua ativamente na universidade. O problema é discutir a lacuna existente na ascensão e representatividade das pessoas com deficiência em cargos de liderança da alta administração das universidades federais. O objetivo é analisar fatores que afetam a ascensão de PCDs à liderança na alta administração das universidades. Por que as pessoas... Assim, a gente ainda não sabe que é bem amplo, né, e se deixar tem muito assunto, mas a gente não quer chegar naquele ponto de por que as pessoas não estão na liderança, mas a gente espera encontrar pessoas que estão lá e a gente quer saber a trajetória delas. Talvez num outro momento nós procuremos saber por que outras pessoas não estão lá, né, naquela posição, ou por que não chegam até lá. Os objetivos específicos: examinar as políticas públicas institucionais de inclusão e diversidade existentes no governo federal e nas universidades federais, apresentar dados sobre a inserção referente às universidades federais de PCDs em cargos de direção, identificar experiências bem-sucedidas de universidades federais que promovem a plena inclusão de PCDs na liderança na alta administração, e aí, no final, propor um modelo de gestão da diversidade e representatividade de PCDs na liderança da alta administração universitária. Justificativa: a importância de representatividade de PCDs na liderança da universidade. É interessante isso, trazer rapidinho, falar um pouco sobre isso, que as pessoas com deficiência, elas têm uma vivência, uma experiência de vida um pouco diferente das pessoas que não têm nenhum obstáculo, nenhuma deficiência, nenhuma limitação na sua vida, né, com respeito à capacidade de raciocínio, de locomoção, de fazer coisas que para muitos são rotineiras e cotidianas. As pessoas, elas têm uma maneira diferente, e eu acredito, até pela experiência pessoal que eu tenho, que isso traz para essa pessoa uma capacidade diferente, né? Não melhor, mas diferente, de olhar alguns aspectos e tomar algumas decisões. E eu estava conversando com a minha esposa ontem sobre isso, né? Eu acredito que na gestão universitária não deve ser homogênea, né? Ela precisa ter essa multiplicidade de visões, para que seja englobado o máximo possível de experiências, de pessoas sejam atingidas na universidade, não só um grupo específico, né? Então, é uma inovação estratégica e melhoria decisória. A diversidade na liderança amplia perspectivas e fortalece a governança pública. Buscar a equidade estrutural, a necessidade de superar barreiras capacitistas na alta administração. E isso está alinhado com a Agenda 2030 da ONU, no item 10.2, aqui está um pouco adaptado, né? Promover a inclusão social, econômica e política de PCDs em consonância com compromissos internacionais do Brasil. A justificativa da pesquisa também é um diagnóstico institucional. Não sei se vai ser bem isso, mas é identificar esses fatores que afetam a participação de PCDs em cargos de liderança. E a gente ainda não tem, porque a construção do referencial teórico está em processo, né? A gente não tem ainda uma proposta exata de um modelo de gestão da diversidade, mas é visto que já são aplicados esse modelo em algumas universidades da Alemanha, se não todas, e nós vamos provavelmente pesquisar um pouco mais para saber o que a gente pode fazer para trazer isso, para trazer essa proposta também. Então, propor uma estratégia para políticas públicas e institucionais. Tem uma relevância com o PPGAL, e alinha-se com a missão deles, que é de formar profissionais para a transformação da administração universitária. Então, o objetivo desse trabalho é, como diz o professor Pedro Mello, provocar, né, as instituições e, quem sabe lá, o governo, para que possa ter uma transformação na administração universitária e isso possa ser diferente, né? Possa haver uma diversidade na alta administração. A metodologia, essa imagenzinha aqui, no meu caso, está à direita,
ela foi uma imagem gerada pelo ChatGPT baseado no texto. Então, apesar das setas não estarem corretas com relação a... Ela traz uma ilustração interessante de como é a metodologia que a gente está fazendo, como a gente está fazendo para conseguir as informações. Mas ela é uma pesquisa que está sendo desenvolvida com objetivo teórico do tipo descritivo, através de uma abordagem de estudo predominantemente qualitativa, apesar de ter alguns dados quantitativos. A referida pesquisa se baseia em um determinado grupo de instituições, então tem um grupo específico, que são as universidades federais, e a gente já está continuando, já estou no processo de finalizar, tá? A parte do levantamento bibliográfico sistemático. Faltam algumas dissertações para eu terminar de ler, mas isso já está terminando, a gente já está começando a organizar isso para montar o referencial teórico, já estamos na fase final já, para poder investigar qual é o estado atual, né, desse pensamento com relação ao capacitismo estrutural, à diversidade organizacional da pesquisa. Quadro metodológico, então, os objetivos estão aqui à esquerda, né, com relação a examinar as políticas públicas institucionais, essa é uma análise documental, uma revisão bibliográfica, né, com relação aos trabalhos produzidos. Foi feito, já tem feito um protocolo de análise no Excel, uma tabela com alguns requisitos, critérios e perguntas que estão sendo respondidas conforme a gente vai lendo os materiais. Vai ser a documentação, os trabalhos produzidos, artigos, dissertações sobre o tema. Até eu não coloquei ali, mas tem uma limitação, a gente botou de 5 anos, aí, de 2019 a 2025. E, a princípio, nós vamos usar Bardim como uma técnica de análise, né, do conteúdo. Mas não sei se a gente vai se restringir só a isso. Apresentar os dados de inserção referentes às universidades federais, em relação aos PCDs, a gente já fez esse levantamento, tá? Já tem esse levantamento pronto pelo site disponível, né, dos dados públicos do governo, que estão disponíveis a todos os cidadãos. A gente tem isso já foi feito o levantamento, já passei bastante tempo fazendo isso. Então, já temos uma tabela com todos os dados atualizados. Até uma coisa que eu posso dizer para vocês, que eu tinha feito o ano passado, na virada desse ano, os dados foram atualizados. E a gente eu percebi que teve mais ou menos um 0,5, né, um meio ponto percentual de aumento de PCDs na maior parte das instituições. O que quer dizer? Tinha instituições que tinham 7 pessoas com deficiência, hoje tem 15, tem 14, 13, e esse número foi aumentando, até nos gráficos do próprio site mostram um crescimento não exponencial, meio abrupto, assim, tinha um número meio pequeno, e na virada para 2025 esse número cresceu bastante. Então, isso é um pensamento bem positivo, aumenta a representatividade, parece pouco, mas saiu de uma média nacional de 1,75 para 2,5 praticamente, 2,3, 2,5, então, por cento, né, dos servidores. Isso é bem interessante, eu achei bem legal ver isso, né, durante o processo de pesquisa. É uma planilha do Excel, os dados estão sendo organizados pelo Excel para depois haver uma análise estatística, um cruzamento de variáveis dos dados quantitativos. É só mais para a gente ter um embasamento, tá, pessoal? A gente poder saber como é que estão as coisas hoje, como é que está a representatividade, né, se isso é expressivo o suficiente para que tenha representantes na liderança, se não, por que não, o que falta, quando que talvez chegue nesse momento, para a gente poder ter essa perspectiva, tá, esse cenário. Identificar experiências bem-sucedidas das universidades federais que promovam a plena inclusão dos PCDs. Então, a gente está entrando em contato, né, com as universidades, as que apontarem que tem PCDs ocupando cargo de direção, nós vamos preparar um material, já temos o questionário e já temos um questionário e uma entrevista já, com perguntas de entrevista, já um esboço pronto. Nós vamos fazer um piloto com um pró-reitor da UFFS, já se dispôs a fazer com a gente esse piloto. Nós vamos fazer um piloto para saber se perguntas são relevantes ou não. Ele já foi candidato a reitor da Fronteira Sul e ele acabou de sair do cargo de pró-reitor agora, um mês agora, e está disponível. A gente deve estar falando com ele semana que vem para fazer esse test drive, e depois disso, estando pronto, a gente vai submeter ao Comitê de Ética para poder daí buscar todas as universidades que declararam que possuem
e tentar entrar em contato com essas pessoas e conversar com elas de acordo com os moldes que a gente já fez. Vai ser uma análise comparativa, triangulação, provavelmente vamos usar o Atlas TI para estabelecer um padrão, e com relação ao quarto objetivo, a gente não sabe. Até ficou em branco mesmo, para que houvesse essa contribuição dos colegas, da professora. Conversei com a minha orientadora semana passada, falei com ela sobre isso, e realmente a gente não sabe. Então, a gente deixou assim mesmo, em branco, intencionalmente, e algumas coisas que a gente viu, também a gente ficou em dúvida, e ela disse para a gente deixar dessa maneira, para que vocês pudessem contribuir para o nosso trabalho também, né, de alguma forma, para que a gente pudesse resolver algumas coisas que a gente tem independente com relação à pesquisa. Aí aqui tem todo o detalhamento, né? O levantamento teórico da literatura, análise crítica, comparação entre o previsto na lei e o que está acontecendo, né? De acordo com os dados que a gente tem, mais quantitativos, que antes de entrevistar as pessoas, apresentar esses dados, né, que foram levantados, como a gente fez a coleta, filtragem. E parece simples, mas é muito difícil obter esses dados, tá? Até porque o site do governo, ele tem as universidades, o número de CDs, eles até muitas vezes informam quem são os ocupantes desses cargos de direção, nomezinho, às vezes até um pedaço do CPF, e as pessoas com deficiência, e eles colocam lá as estatísticas das pessoas com deficiência. Tem tantas pessoas com tal tipo de deficiência, tal tipo, todas as deficiências. Aí quando tu pede o cruzamento das informações, tem alguma dessas pessoas aqui com deficiência, eles não tem disponível no site. Eu já mandei algumas e-mails pedindo para eles informações, né? Esqueci agora a ferramenta que a gente usa para pedi lá para eles, fiz todo o processo formal e eles não informam. Tá? Então está sendo bem difícil, a gente tem que fazer manualmente e entrar em contato com cada instituição para que eles respondam. Por isso que a gente fez esse pequeno questionário, porque o site do governo tem as informações, mas não faz o cruzamento. Agora estamos já chegando ao fim da apresentação, já está terminando. Então, nós vamos identificar as experiências, queremos fazer a seleção de universidades que têm essa prática reconhecida, e vamos entrar em contato com essas pessoas e tentar encontrar elementos comuns entre essas experiências que nós vamos analisar. E ainda, o quarto objetivo, a gente ainda está elaborando, vai ser elaborado provavelmente posteriormente, depois da coleta de todos esses dados, tá? Depois de entender melhor a visão do que está acontecendo. Então, o referencial teórico, eu botei aqui só em construção, mas ele já existe, tá? A gente só não tem ele de maneira organizadinha para colocar aqui. Só por isso que não foi colocado, mas já tem, tá? Inclusive, um dos objetivos é baseado no referencial teórico, que é essa experiência da Alemanha com as universidades, com esse modelo de gestão da diversidade. A gente pode dizer assim, não, mas já existe hoje ações afirmativas. Tá? Mas o pouco que eu estudei sobre o modelo de gestão da diversidade e as ações afirmativas, eles são um pouco diferentes. E aí eu quero tentar explorar isso para saber o quão diferentes são e o que eles contribuem de diferente, né? Se realmente é diferente ou não, né? Então, ainda não chegamos nesse ponto, mas isso já é um material do referencial teórico do que foi difundido agora em 2025, 2024, 2025, nos artigos que eu encontrei sobre o tema. Tá? Então, a princípio é isso. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Fico à disposição para ouvir as sugestões, as críticas, e vai ser muito importante a contribuição de vocês. Muito obrigado. Obrigada, Moisés. Vamos lá, então, com o... Começa? Pode ser. Acho que alguns... Me ouve bem aí, Moisés? Maravilha. Bom, primeiro, parabéns pelo trabalho, Moisés, parabéns desde o início da escolha do tema, né, é algo que tu vivencia na prática, e isso é evidente, né, como esse olhar, né, de quem vive cotidianamente, como tu observou na tua apresentação, né, acaba tendo uma percepção diferente para as questões, né? E isso está impregnado em cada palavra tua, em cada vírgula, em cada ponto da tua organização. Isso é muito evidente e já demonstra
como é importante vou botar entre aspas, essa tua tese, né, de que é fundamental a presença de pessoas com deficiência na alta gestão, né, para ter uma liderança mais inclusiva, né? Dito isso, parabéns pelo teu trabalho, organização do material, eu achei excelente, de fácil leitura, os textos muito claros, a apresentação muito agradável, do ponto de vista gráfico, inclusive, o texto grande para a gente poder ver aqui. Esse slide que está no final, né, o orgulho de ser PPGAL, eu fiquei pensando, poxa, podia ter botado isso na minha apresentação, né? É uma coisa tão bacana da gente ter orgulho do programa, né? Enfim, aí sobre o trabalho especificamente, eu olhei, assim, tentar achar alguma coisa para contribuir para o colega e tal. Eu fiquei na dúvida lá no final dessa questão de propor um modelo de gestão, né, essa mesma dúvida que tu compartilhou aqui, né, que está em discussão com a tua orientadora. Eu também fiquei pensando assim, né, o tamanho do desafio de propor algo, né, e acho que vai muito ao encontro da conversa que a gente teve também na apresentação da Everise, né, daquela coisa, mas vou propor uma política, né, e eu fiz até uma fala na época, né, tipo, e se não for vocês, quem que vai fazer, né, a questão da política, né, da inclusão das mulheres negras, e da mesma forma, né, se não for alguém que vivencia na prática essa questão, a botar o pé na porta, ou a mão na porta, ou qualquer outra parte do corpo na porta, caso não consiga ter a movimentação das pernas, mas o que importa é que consiga derrubar essa porta, né? Se não for alguém que vivencie isso, quem fará? Né? Não vão ser os outros que não têm esse olhar, que nem sequer imaginam isso, né? O quão importante, né, seriam essas políticas. Só um detalhe para compartilhar hoje, quando a gente até ficou brincando aqui, quando eu cheguei para a aula, fui apertar o botão do elevador, o botão número 3 ali, para chegar aqui, sumiu. Aconteceu alguma coisa com o botão do elevador, não sei, se está um buraco ali. Primeiro que as pessoas podem botar o dedo ali e tomar um choque, né? E segundo que não tem como chegar aqui no nosso andar pelo elevador que a gente costuma subir. Na hora eu lembrei de vocês, né? Lembrei da Silvia também, né? Como é que o pessoal vai fazer? Aí eu lembro, pelo menos, né, tem a questão dos outros elevadores e tudo mais, mas se é o único elevador do prédio, aí toda aquela situação, tem que subir escada, né, enfim. E são coisas que, às vezes, no dia a dia da gestão, simplesmente passa despercebido. É só um botão, gente, tem tanta coisa para resolver, depois eu vejo esse negócio desse botão. Mas as pessoas deixam de ter o simples acesso a uma sala de aula por causa de um botão, que sei lá o que aconteceu, se foi vandalismo, se estragou, alguém tirou e ainda não conseguiu arrumar para botar de volta. Enfim. Então, reforço a importância, né, do desafio, né, de tentar propor essa política. Eu sei que é difícil, né, porque ditar uma regra para todos é complicado, mas é uma expectativa do programa, né, da gente ter algo prático e tudo mais. E eu acho que é a grande oportunidade, né? Claro que só o fato de fazer todo esse caminho que vocês estão fazendo e parar ali, digamos, no terceiro objetivo, com toda essa observação, todo esse mapeamento, essas dificuldades que você está relatando, de chegar até essas pessoas e fazer essa análise, essa triangulação dessas informações e trazer, né, sugestões, essas provocações, como você disse, citando o professor Pedro Mello, só o fato de trazer essas provocações eu já acho que é uma bela contribuição, mas dá aquela vontade de algo a mais pela oportunidade. Então, na minha leitura, assim, se vocês conseguirem chegar até realmente a propor, não sei, né, vamos ver o que a professora, né, com a experiência dela tem a nos dizer, mas se vocês conseguirem ter fôlego e tudo mais, nem que seja para arriscar alguma coisa, um primeiro passo, um primeiro norte para esse caminhar, eu acho que é uma bela contribuição para a ciência e para a gestão pública como um todo. Porque vocês estão vendo que as pessoas simplesmente não estão nas cadeiras onde deveriam estar, né? E é isso. E aí, o último ponto, sobre o referencial teórico, como você não apresentou ali, eu confesso que, sim, eu não domino o tema,
Então, eu fui recorrer ao novo pai dos burros, né, que é o ChatGPT. Antigamente era o Google, agora é o ChatGPT. Eu joguei a tua apresentação lá, pedi, né, sugestões, né, e tudo mais, e ele recomendou, para a questão teórica, o tema liderança inclusiva. Não sei se vocês estão trabalhando, e aí ele cita alguns autores, algumas vertentes que incluem esse rol, né, chamado liderança inclusiva. Eu desconheço por completo, tá? Mas só de ver os títulos ali eu achei interessante, né? Aí eu deixei para comentar aqui, e aí depois qualquer coisa eu compartilho contigo ali, jogo no chat para vocês darem uma olhada, talvez até já estejam trabalhando, né? Mas como ali o referencial estava, né, em construção, né? Então aí eu fiquei na dúvida. Aí só uma sugestão, né? Se vocês já estiverem trabalhando, ótimo. Se não tiverem, pode até ser que dê para dar um fôlegozinho. Era isso. E parabéns mais uma vez, belo trabalho, cara. Esse técnico aí. Tá, então, obrigada, Augusto. Realmente está muito bom. Eu vou falar um pouco também, mas está muito legal. Eu já tinha lido o trabalho do Moisés em outro momento ali, mas eu acho que é bem interessante. Pode falar também, Sérgio. Coube a minha dar um parecer também, por escrito aqui, né? Primeiramente, bom dia aos colegas, né? Em especial às mamães, né, do grupo aí, no final de semana das mães, né? Eu fiz um parecer, já encaminhei lá no Mundo, encaminhei já para o Moisés, e eu me baseei nos slides e no material que o Moisés mandou para mim. Acho que foi um pouco crítico, deve ter bagunçado um pouco a cabeça do Moisés aí, mas assim, é um tema bastante... Parabéns, né, pelo tema, mas é um tema bastante delicado, né, bastante propositivo, né, assim. E hoje, o que acontece? Hoje eu vejo que temos dois modelos. Um modelo que o IFSC aplica para cargos, não de primeiro nem de segundo, mas abaixo disso, né, desse segundo escalão. Eles fazem um edital, né, onde a pessoa se coloca na disposição para assumir certas funções. Eu sou meio crítico com relação a esse modelo, porque existe a questão de afinidade de grupo, viés político, viés ideológico, e aí é complicado eu ser, por exemplo, chefe do departamento, né, e não ter possibilidade de montar a minha equipe. Né, por quê? Se tem um edital para que a pessoa se candidata, aí essa pessoa vem compor a minha equipe sem afinidade nenhuma. Então, esse modelo, para mim, eu acho que ali existe as pontos competitivos, né? Que aí que a pessoa que preenche aquele requisito edital pode se candidatar a ocupar um cargo, mas tem a questão negativa que, às vezes, você pode trazer para o seu grupo de trabalho, que aí não seria uma equipe, seria um grupo de trabalho, né? Equipe, quando você pega o pessoal ali, que tem afinidade, que tem, né, toda uma construção histórica junto, né, lá na instituição, e daí tu consegue, que tem as mesmas ideais, as mesmas ideias, daí tu consegue fazer uma gestão mais participativa. Quando você pega uma pessoa que não faz parte do grupo, só porque participou do edital, ele está assumindo aquela função ali, acho que em termos de gestão fica meio complicado. Assim. E tem a questão de outro modelo, que é aí a indicação. Né? Aí sim, aí envolve a questão da afinidade, né? Mesmo pensamento político, mesmo pensamento que é da instituição, e aí eu acho que fica mais fácil. E aí você tem poder de cobrança, você pode cobrar. Se a pessoa não está atendendo as suas expectativas, troca, bota outra, enfim. E quando se tem o edital, fica mais difícil. Né? E aí, baseado ali no slide que o José mandou para mim, eu fiz elenquei aqui vários pontos, né? E aí, com relação ao texto apresentado ali, né? Tem os pontos fortes, né? De relevância social e institucional, né? Eu acho que é interessante, né? É um tema que fala sobre a inclusão, né? PCD, no caso aqui. Alinhamento com a Agenda
2030, né? Fala sobre redução de desigualdade, das eleições, enfim. A fundamentação teórica ali, eu acho que tem ali a questão ali de diversidade organizacional, liderança inclusiva, o nosso colega aqui falou. Tem a questão do capacitismo estrutural e gestão universitária. Acho que isso aí seriam as palavras-chave. Né? E aí a proposta de gestão, né? E aí, aqui, essa proposta de gestão, eu fico pensando, pô, mas qual a proposta que ele vai, né? Ele vai desenhar aí? Será que por difícil de cotas? Será por editais, que nem o Luiz se apresenta para alguns cargos? Enfim, isso aqui tem que estudar bem, isso aqui para ver como é que vai ser essa proposta. E vejo aqui que vai ter que estudar muito isso aqui, né? Que vai ser uma proposta de gestão. Pontos de melhoria, né? Baseado no Zilaico Moisés do Caminho. Faltou uma definição mais clara do objeto empírico, né? Se amostra ou senso. Né? Agora o Moisés clareou um pouquinho, porque ali não dizia. Ali havia informação que tinha 69 na universidade, mas não dizia, não informava assim. Ia fazer na 69, ou ia fazer uma amostra, enfim. Aí, dos objetivos. O objetivo ali eu mexi bastante. Por quê? Porque eu vejo ali o seguinte, como é um PPGAL, né, uma estrada que tem um produto, né, e aí eu jogaria para cima ali o objetivo geral, que era propor um modelo de gestão da universidade, representatividade, especialidade da alta habitação. Eu acho que isso aqui seria o objetivo geral. Né, porque ele estava lá no objetivo específico. Acho que tem que subir, né? E aí, elaborei aqui, né? Adaptei aqui os específicos, né? Que seria identificar as políticas públicas, institucional, verificar os fatores que afetam a seção do PCD, apresentar dados de inserção referentes à universidade e mapear experiências bem-sucedidas. Isso tudo já está lá no parecer que já caminhei para o Moisés. E aí, como eu propus isso aqui, eu já me chego naquele quadro. Né? O quadro mudei conforme essa minha sugestão, é tudo sugestão, né? Mas para a gente, para o Moisés, refletir. Né? E aí o Moisés, aí, junto com a sua orientadora, deve, né, discutir, ver se é isso mesmo. Por quê? Porque ali no objetivo, ali, botando o objetivo geral, ele botou ali como analisar. Tá? Mas analisar não é um objetivo geral, né? Analisar, nesse caso, nosso aqui, seria propor alguma aula, né? Então não é analisar, por isso que eu mudei o objetivo geral. A metodologia, né, o Moisés ainda está construindo, né? Então, dos slides não ficou claro, né? Está incompleto. E aí, usando o nosso amiguinho no chat lá, eu elaborei aqui uma estrutura de metodologia, né? A pesquisa predominante qualitativa, escrevi tudo ali e mandei para o Moisés. A justificativa ali eu achei consistente, né? Gosto da pesquisa, enfim. E aí ela tem o objetivo de propor caminhos de soluções inovadoras para a gestão inclusiva, né? O título ali, né, no meu modo de pensar, eu acho que poderia ser algo mais impactante, né? Tipo, capacitismo estrutural e liderança universitária, a representatividade de pessoas com deficiência na Universidade Federal, né? Ou diversidade e inclusão de autorização, enfim. Algumas propostas eu mandei para o Moisés, né? Aí ele, junto com a sua orientadora, vê qual que se adapta mais. Né? Com relação aos slides apresentados, assim, eu acho que foi bem elaborado, né? Tem uma coerência com o relatório apresentado, o Moisés caiu no relatório, né? E aliado com a proposta de filho para a apresentação. Enfim, isso aqui são sugestões, né? Que aí o Moisés, junto com a sua orientadora, vão conversar e ver qual é o melhor caminho, né? Volto a dizer que o texto é bastante delicado, provocativo, né? E só tenho a desejar boa sorte para o Moisés. Que é isso.
Obrigada, Sérgio. Mas você quer comentar alguma coisa? Isso, só rapidinho, professora. Com relação às limitações, a gente tem consciência de que alguns cargos de CD, ou se não todos, né, por exemplo, diretor de departamento, diretor de um centro, na realidade, né, diretor de um centro, e reitores e tal, são eleitos, né? Há uma votação para que eles sejam eleitos. E também com relação à carga horária. Até poucos anos atrás, muitos PCDs não assumiram cargos de gestão, porque se eles têm uma carga horária reduzida, a legislação não permitia. Porque se pressupõe que o cargo de gestão ele fica à disposição da instituição constantemente, 24 horas, né? Sábado, domingo, e a pessoa com deficiência que tem uma carga horária de 6 horas ou de 4 horas reduzida, ela não poderia assumir, mas isso mudou. Eu só não achei agora para trazer na apresentação. Isso mudou a legislação e aí pode assumir. Eu acredito que muitos não sabem disso, tá? Muitos não têm esse conhecimento e às vezes não querem, não assumem porque vão ter que abrir mão vão ter que entregar algo que não vão conseguir fazer. Então, é só isso que eu queria dizer, que a gente sabe dessas limitações, sabe que muitos não estão lá porque tem... Mas a gente também está falando, Sérgio, só para te entender, de pessoas com deficiência capacitadas, com competência, né? Pessoas que têm uma graduação, um mestrado, um doutorado, pessoas nesse nível, né? Até porque nos trabalhos, ainda aí li ontem, até o vídeo que eu compartilhei, onde fala sobre isso, os PCDs, em geral, nas empresas em gerais, eles ficam ali escondidos, né? Cafezinho, na limpeza, qualquer coisa, menos na alta administração, menos na gestão estratégica, menos na recepção, né? Então, isso tudo acontece, né? A gente sabe disso. E até um trabalho que eu li, a menina estudou, propôs um edital no INSS sobre cargos de chefia, só FG. Então, em FG, mas daquele jeito, né? É o FG de mim mesmo, a pessoa é chefe dela mesma e fica lá escondida no arquivo, ninguém nem sabe que tem uma pessoa com deficiência lá. É mais ou menos isso que a gente não quer entrar nesse meio, né? Quer trazer para um outro... Obrigado, Sérgio, valeu mesmo. Obrigado, Augusto, valeu. Oi. Tá, vamos lá. Bom, deixa eu começar no começo. Acho que no começo da apresentação, a tua apresentação foi boa, tá? Tá bem clara. Para mim, só ficou mais claro a questão de quem era o líder depois da questão, quando se apresenta nos objetivos, porque ali num dos objetivos vai ter os CDs, né, o cargo de direção. Mas eu acho que vale, na contextualização, vocês falarem um pouquinho disso, né, de quem vocês interpretam, porque aí é uma liderança formal, inclusive, né? Porque tem vários tipos de liderança. Então, quem vocês estão interpretando como um líder, né? No caso do trabalho de vocês, tá? Porque, obviamente, né, ele pode ser um líder, mas às vezes não ter a questão do CD, tá? O teu problema, eu não gostei dos objetivos e problemas, eu só não gostei muito do teu problema. Tá? O teu problema não foi com a cara dele. Para mim, por que não foi com a cara dele? Para mim, ele está muito acadêmico, o teu problema, tá? Então, acho que assim, o que você quer é como melhorar, né, ou diminuir o capacitismo, ou como melhorar a ascensão dos PCDs a cargo de liderança. Né? Você não quer discutir a lacuna existente. A lacuna tem, mas, assim, discussão por discussão não gera lugar nenhum. Tá? Então, você quer propor alguma coisa. Então, acho que é um pouco disso. Então, como você pode melhorar, aprimorar, né? Aí ver a palavrinha que vocês mais gostarem. E aqui eu ia faltar um ponto de interrogação também, né? Um detalhezinho, pode ser uma pergunta, mas aqui não tá legal, tá? Então, a única questão, assim, que aí você rever, com certeza, é a questão do problema. Quanto aos objetivos, é uma questão, entre aspas, de escolha do orientador. Eu já dei a minha opinião na maioria dos trabalhos, que é o que o Sérgio comentou agora. Eu também jogaria o propor aqui para o geral. Eu trocaria a ordem, tá? Eu jogaria o analisar lá para o último e eu colocaria a proposição geral.
tá? Para deixar bem claro que você vai propor, você quer melhorar, você quer, né, que não só mostrar que isso não está acontecendo, mas propor como isso pode acontecer. Tá? Então, acho que deixaria mais a questão da proposição já mais enfática. Assim, é errado fazer o que você está fazendo? Não é. Né? Não estaria errado o local analisar aquilo e propor lá. É só uma questão mais de ponto de vista e de valorizar a proposição. Tá? Mas as duas formas são corretas. Antes de apresentar o outro quadrinho lá da metodologia, só fui anotando assim, como é que você vai fazer isso? Tá, mas e se não tiver ninguém? O que você vai fazer? Só fui anotando isso, que era a minha maior preocupação, assim, que para mim tem um problema antes disso, posso estar enganada, mas eu acho que eu não estou enganada, mas a universidade hoje não sabe exatamente nenhuma universidade sabe exatamente quantos PCDs ela tem. Tá? Alguns sim se autodeclaram, às vezes pela forma que entra, pelas necessidades, mas muita gente, inclusive, não declara. E talvez, inclusive, não declare até pela questão do capacitismo. Né? Mas o porquê eu não sei, né? Mas pode ser um dos fatores também. Então, só tomar cuidado nesse sentido na hora de apresentar os números. Né? Porque talvez os números sejam maiores, mas, inclusive, as pessoas, a universidade não te dá estrutura para isso, né? Ou não atualiza essa informação, né? Isso de aluno, professor, né? Então, se você tem alguma coisa, né? Alguma questão e adquiriu depois, imagino que, inclusive, algumas pessoas nem informam. Tá? Então, só para colocar, acho que isso como uma, entre aspas, restrição, tá? Mas que, quem sabe, a gente valorizando, né, com a proposição, eu acho que na proposição, inclusive, tem que ter depois, já pensando no seu resultado, alguma forma de ter esses dados mais claros. E não só que ele mas quais são as necessidades, quais são, né, que nem o Augusto falou a questão do elevador. Não dá para eu colocar hoje um PCD que tem dificuldade de questão de locomoção no espaço que não tem elevador. Não adianta, que não tem um monte de elevador que não funciona, e os que funcionam dá medo de entrar. Tá? Então, assim, tem que, né, pensar algumas estratégias ali também. Tá? E aí, indo um pouco lá para o teu quadro, porque aí eu falo mais dos objetivos lá. Eu gostei dos seus objetivos, eu não mudaria necessariamente os objetivos, só um pouco agora da forma de coletar. O primeiro, ok, mas para o primeiro, para mim estar ok, você não pode tratar isso na fundamentação, só cuidado com isso. Tá? Ele vai ter que ser após a metodologia, vai ter que ser, então a tua fundamentação vai ter que ser sem essa parte mais documental aqui, você vai trazer mais, sim, a questão do capacitismo, a questão da liderança, a liderança inclusiva, né, que eu acho que o Moisés comenta ali, que eu achei bem interessante também. Então, é isso. Moisés, que o Augusto comenta. Mas aqui você vai trazer depois para fazer essa compilação das informações, né, de decretos, de universidades, PDIs, o que tiver lá. Tá? E aí, para mim, está ok esse objetivo. Não sei se eu usaria análise de conteúdo, mas aí é uma questão depois de vocês irem para frente, né, para decidir. Eu acho que é algo mais simples, até descritivo mesmo, tá? Não acho que é uma análise de conteúdo, não é necessária nesse ponto. O segundo é o que eu mais fiquei na dúvida, mas você explicou muito bem, tá? Então, e aí você explicou muito bem aqui, não esqueça de explicar muito bem isso no trabalho escrito, né, de quando você coletou os dados, como foi essa coleta, e realmente acho muito difícil eles terem os cruzamentos. Tá? Infelizmente, as nossas partes de dados, assim, não nossa inteligência de dados nunca é tão inteligente assim. Né? Então, acho que não daria hoje necessariamente para ter todas as informações, mesmo que você tiver aqui, entendi também. Agora, o terceiro, que é a minha maior dúvida neste momento, né? De identificar as experiências bem-sucedidas. Primeiro, o que é uma experiência bem-sucedida? Tá? Então, eu tiraria o bem-sucedida. A gente quer apresentar a experiência. Se ela é bem-sucedida ou não, acho que não é você que vai avaliar se ela é bem-sucedida ou não. Tá?
Outro ponto, eu não sei, aí é desconhecimento, e aí você depois com a coleta vai acabar respondendo isso, se o que a gente tem aqui no Brasil, nas universidades, vai ser suficiente para te embasar esse ponto. Talvez aqui, você falou assim, que por exemplo, a universidade que na Alemanha, né, você comentou que eles têm, talvez aqui você tem que trazer uma parte documental de outras universidades que sejam destaques no mundo, ou colocar um objetivo antes desse de trazer, né, outras questões. Porque assim, imagina só, no final você quer propor alguma coisa, mas como é que você vai propor se eles não tiverem quase nada? Da onde vai sair essa proposição? Só da tua cabeça? Tá? Então, eu acho que você precisa de, nesse teu caso, um objetivo, ou dentro deste objetivo, modificando um pouco, que traga esses locais que realmente têm experiências bem-sucedidas, digamos assim. E às vezes, sim, a gente precisa recorrer a modelos internacionais, digamos aqui, e, obviamente, fazer adaptação conforme a legislação que a gente tem, né, conforme as nossas características, que é o que você vai fazer no trabalho, no último objetivo. Seja o teu último objetivo propor, ou seja o teu objetivo analisar, e você vai jogar o analisar para cá. Essa é a mesma coisa. E aí a triangulação vai para esse último, tá? Que é essa a tua dúvida. A triangulação não é no terceiro, é no último. O teu terceiro, de novo, ele vai ser qualitativo, por meio de entrevistas, ou descritivo dos documentais que você achar. Às vezes, por exemplo, pode ser que vocês consigam entrevista com as suas universidades de fora. Tá? Então, apesar de hoje você estar se, entre aspas, limitando as universidades federais, talvez eu traria, ou neste objetivo ou em outro objetivo, outros modelos. Tá? Então, essa é uma questão ali que eu acho importante, porque senão pode ser. E aí eu pode, porque, como eu falei, eu não conheço, então pode ser que não. Eu tenho 3, 4 ali que tem um negócio bem legal e já serviria como base. Ok, aí pode ser isso como base. Mas se tiver muito fraco essa parte, você vai ter que tirar, né, como eu falei, de outro ponto. Tá? Eu tive até uma aluna agora que estava fazendo uma dissertação de política de assistência estudantil para alunos internacionais. E a gente teve um problema parecido, porque a gente vai ver o que as outras têm. A gente foi ver, ninguém tinha nada, e aí? E agora? O que a gente faz? Onde a gente tira? Né? Então, aí foi ter que pegar outras fontes ali para complementar, porque senão fica um negócio muito... Só que ela tinha entrevista, ela tinha questionário, ela tinha outras fontes que davam um embasamento para ela propor algo depois no final. Mas minha preocupação é essa, depois da tua proposição não ficar muito fraca se você não tiver esse embasamento. Tá? Aqui, triangulação, estudo. E aí, a minha dúvida também desse terceiro é que dependendo, para você ser um estudo de caso, você vai ter que ter a profundidade do caso. Eu fiquei com dúvida se ele não será um estudo de campo, né? No campo é mais superficial, não me interessa muito quem está fazendo o quê, mas o que eles estão fazendo, e eu vou levantar aquilo. Então, o que as universidades federais estão fazendo em relação a esse tema. Tá? No estudo de caso, aí você teria que ter mais profundidade nessa análise. De novo, qualquer um dos dois pode ser, tá? Mas vai depender muito da profundidade que vocês derem para esse resultado. Ok? Eu acho que é isso. Assim, como eu falei, o trabalho tá bom, está bem desenhadinho, não tem muitas peripécias ali para fazer. São só algumas sugestões mesmo que eu acho que pode dar uma melhorada. Online, é presencial, a pessoa aparece assim, só para aparecer tudo. Viu como bom tá certo para minha aluna aqui? Moisés, professor, não, só, eu anotei bastante coisa aqui, obrigado, muito obrigado. A gente realmente tem algumas dúvidas, a professora Kelly tem algumas dúvidas, provavelmente a gente vai conversar posteriormente para esclarecer alguns pontos depois. Só uma coisa interessante, professora, é que assim, em outros países, a pessoa, quando ela vai ficando idosa e perde a audição, perde a visão, perde a mobilidade, ela se torna deficiente. No Brasil, não. A princípio, onde eu pesquisei, assim, superficialmente, ainda não, até porque eu não tenho como me aprofundar nesse tema,
a pessoa idosa. No Brasil é idoso, e aí se ele tem esses problemas que o tornam deficiente, não é caracterizado como deficiência, é como tipo consequência da idade, consequência, aí ele não recebe esses benefícios, ele não tem não é contemplado por isso, né, com relação à acessibilidade, com relação a o rol de coisas para as pessoas com deficiência. Então, vários servidores na UFSC entraram por vaga normal e durante a vida, por um acidente de trabalho, alguma coisa, acabam se tornando pessoas com deficiência, mas isso não entra no sistema. Por isso que a gente vai se restringir ao sistema, mas com certeza colocando essa limitação de que nem tudo está lá e até o governo não reconhece como deficiência. A pessoa idosa, ele ficou cadeirante, perdeu a mobilidade ele continua sendo idoso, não deficiente. É uma coisa esquisita, mas é nosso. A princípio parece, tenho quase certeza, que é só nosso mesmo, só a gente que pensa assim. É uma coisa difícil, né? É fácil nem envelhecer no Brasil. Faz parte. Obrigada, Moisés. Bom, vamos lá. Próximo. Eu conversei com a Luísa e eu sugeri que eu vou na frente para quebrar o gelo. Tá bom.